Se tudo é uno, como a teosofia explica a origem da separação e da ilusão da individualidade? Houve um erro cósmico, faz parte do plano. A realidade, a consciência una, ela seria ah, onisciente, onipresente, eterna e una em seu próprio plano. Porém, quando inicia-se a manifestação através da expansão, o objetivo seria o ganho de consciência em todos os planos. Inicialmente, essa consciência vai descendo até esses planos, porém, de forma dormente, de forma inconsciente. Inclusive, ele vai perdendo capacidade de perceber a si mesmo como essa unidade, como essa luz, e vai se identificando cada vez mais, conforme vai descendo em planos cada vez mais densos, vai se identificando a matéria, material, e vai pensando que é um ser separado de todo o resto. Essa chispa que partiu do uno, essa mônada, até se tornar um ente da matéria. E aí, por muito tempo, permanece preso a essa matéria, tendo como influência para esse ganho de consciência, que é o inicial, tudo isso, apenas as influências externas, né, da própria matéria sobre si própria. Pegar, por exemplo, um mineral, que é o máximo de materialização, né, de cristalização da matéria, ela ainda não tem qualquer tipo de influência vinda de cima, vinda desse eu divino. As influências são apenas aquelas batidas no próprio mineral de fora, né? Pressões, pressão atmosférica, pressão do ambiente, choques, e depois essa consciência vai evoluindo através dos planos vegetal, chegar ao reino humano. Cada vez mais modificando e mesclando as influências que fazem com que a consciência se torne, vá despertando, né, esses planos mais densos, que é o plano material e o mais denso, né? E chega um momento da evolução em que já os aparelhos emocional e mental e o embrião do seriam espiritual começam a receber também influências internas, né, desse eu, e vai formando aí sim, por exemplo, os potenciais, ações. E aí, em algum momento dessa evolução, o ser humano começa a escutar mais a sua voz interior do que as demandas da matéria, os desejos, essas demandas que ao longo de milhões de anos foram seus únicos impulsos em relação a estar mais consciente do seu meio. Então, a partir daí, sim, que começa a curva ascendente dessa consciência, que era onisciente em seu próprio plano, se tornou cega, manifestação mais densa, mais material, e aí volta a se tornar cada vez mais consciente de si mesmo, mas aí volta agora não mais como um potencial somente, mas sim como uma luz, uma chama autoconsciente em todos os planos. Inclusive, pode aí atuar e auxiliar em todos os planos, como antes não poderia, porque não tinha tido toda essa experiência da manifestação. A teosofia fala da mônada como nosso verdadeiro ser, mas por que ela precisa descer aos mundos inferiores? O que ela ganha com essa experiência? Então, ela ganha exatamente esse poder de não ser consciente apenas no seu próprio plano, de bem-aventurança e totalmente etéreo, espiritual, mas também nos planos mais inferiores, nos mais densos, aqueles planos em que o universo, o tempo e o espaço vão expandindo até chegar aos planos mais densos. E depois, como eu falei, ao retorno de volta para a fonte. Mais uma pergunta aqui. Há algo como um karma coletivo da humanidade? E os desastres globais e crises seriam reflexos desse karma em ação? Então, sim, há algo como karma coletivo, até porque às vezes a gente torna as coisas mais esotéricas do que o necessário para algum entendimento, porque o karma, a realidade é uma lei de retorno a uma ação que foi realizada, né? E claro, nós
temos ações no mundo que tomamos de forma coletiva, né? E em relação a essas ações, nós temos então karma ou resultados de forma coletiva também, retornando até nós, né? Por exemplo, uma civilização que decide derrubar todas as árvores, tornar tudo cidade, em algum momento vai ter que se deparar com o fato de que vai ser dependente de uma outra nação que não tenha feito isso, porque a natureza, as árvores, né, as florestas são uma necessidade para a vida humana. Por exemplo, você pega um exemplo da Alemanha, né? A Alemanha decidiu que iria terminar com as usinas nucleares e a carvão e ficar dependente totalmente do gás da Rússia, né? E isso gerou um karma coletivo para a Alemanha, que num outro momento acabou se deparando com a sua dependência da Rússia, né? Que no momento de desentendimento gerou inúmeros problemas, não só para a Alemanha, mas para toda a Europa. Então, só são exemplos para mostrar como sim, existe karma coletivo. Aí você falou aqui sobre desastres globais e crises, seria um reflexo desse karma em ação. Então, quando se fala em desastres globais, fica mais difícil, né, de fazer essa ligação direta, né, de causa e efeito, porque às vezes são ciclos de grandíssima extensão, né, ao longo do tempo, e às vezes também são causas que nós não podemos perceber claramente, né? Tradicionalmente, a gente, quando se fala de um karma bem relacionado a desastre, fala da história de Atlântida, né? Que a quarta raça, que era principalmente dessa civilização atlântica, começou a fazer uma série de transgressões nas leis naturais através de magia e outros procedimentos. E, por exemplo, aqui a gente está falando magia, né? Mas a gente pode, inclusive, todo ato humano é um ato de magia, né? A magia é Mahavidya. Só que existe magia de acordo com as leis naturais e de melhoramento geral da civilização humana, e existe magia feita de forma egoísta, né? Unicamente para benefício próprio, ou então sem sequer considerar que pode ser prejudicial para outras pessoas. Isso se chamaria de magia negra, né? E é o que os Atlantes fizeram. E que a história diz que tiveram, então, esses grandes cataclismas, porque em algum momento a coisa ficou tão feia que ser abortado, né? Em algumas civilizações, quase todas, na verdade, a gente tem essa história do dilúvio, né? Essa história do dilúvio em todas as religiões que ela é contada, e contada em praticamente é um apontamento justamente a esse episódio da Atlântida, em que a humanidade degenerou de tal forma que criou um karma coletivo cuja necessidade foi uma limpeza de uma forma que a natureza convulsionou, a limpeza profunda. Então, há sim o karma coletivo e os desastres globais relacionados muitas vezes a isso, não sempre, muitas vezes. Dessa forma, então, respondemos a 3 perguntas hoje, como normalmente, e antes de fazer a internalização, fechamento, ação, né? Gostaria de convidar a todos para as aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias, às 19h30, no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Essas aulas são grátis, cada dia da semana é uma temática, é um assunto diferente, e cada dia da semana tem o seu assunto específico. Vamos lá para o nosso encerramento. Então vamos nos colocar aqui numa posição com a coluna ereta, os pés bem apoiados no chão, da boca, respiração lenta e profunda, abdominal, ombros baixados, vazia, ficada a emoção. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao oriente, ocidente, ao norte, sul, ao zênite e ao nadim. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz, que os méritos desta prática possam se estender e ser de benefício para todos os seres sem